site Intercept divulgou trechos de mensagens atribuídas a procuradores da Lava Jato e a Sérgio Moro. Sobre o assunto, nós estamos na linha com o procurador da República, Carlos Fernando dos Santos Lima. Bom dia, procurador. Bom dia a todos. Só para corrigir, procurador da República aposentado agora. É verdade, procurador da República aposentado. Procurador, posso te chamar assim ainda? Pode. Então tá bom. Procurador, eu gostaria de saber se o senhor acredita que essas mensagens que foram divulgadas pelo site da Intercept Brasil podem afetar de alguma forma as sentenças da Operação Lava Jato, o resultado dessas sentenças. Eu acho que a primeira coisa que nós temos que discutir, antes de mais nada, é o ataque criminoso que houve a membros do Ministério Público, até o próprio ministro da Justiça, fora outras pessoas que não são notícia agora ainda nos jornais. Eu creio que depois disso nós temos que discutir se essas mensagens, então, portanto, são legais. Eu não acredito na sua legalidade, mesmo porque estão sendo trabalhados trechos supostamente fora de contexto, porque eu não conheço e não vi a íntegra das mensagens. Então eu creio que juridicamente isso não tem o menor cabimento, qualquer tipo de efeito jurídico dessas supostas mensagens. Quem está conosco aqui também para participar dessa entrevista é Tiago Berraich. Bom dia, Tiago. Qual que é a sua pergunta para o procurador? Oi, Nicole. Bom dia a todos. Procurador, bom dia, obrigado por atender a Jovem Pan. Procurador, o senhor fala em relação ao vazamento dessas mensagens, as mensagens principalmente trocadas pelo Telegram. Eu pergunto o seguinte, o senhor acha que, por mais que não tenha valor jurídico, tudo isso não abre brecha para os que questionam o andamento da Lava Jato? Eu acho que isso aí fica no campo retórico e no campo do jornalismo apenas, né? Não há como ter efeitos jurídicos, algo que nem sequer você tem como fazer uma eventual perícia ou qualquer tipo de discussão a respeito. Eu não sei nem se elas foram ou não manipuladas. O que nós temos é um veículo de comunicação dizendo que tem informações, não diz como adquiriu, sobre supostas mensagens entre procuradores e juiz. Me parece pouco provável que isso dê qualquer seguimento, e mesmo porque, olhando as mensagens, eu não vejo assim essencialmente nada de mais importante. Vai ser o uso retórico das defesas apenas. Nicole. Procurador, eu gostaria também de saber, o senhor falou a respeito dessas provas serem nulas, né, não terem esse efeito jurídico, mas a gente sabe que no caso do ex-presidente Lula, que foi condenado pela Lava Jato, no âmbito da Operação Lava Jato, se os próprios advogados dele já questionam, né, essa acusação, essa condenação dele, se isso de alguma forma não poderia corroborar com essa tese deles a respeito da defesa do ex-presidente Lula. Eu não vejo como eles estão na função deles. Sempre a defesa do ex-presidente Lula se caracterizou pelos excessos. E esse excesso de tentar colocar na boca de juízes e procuradores qualquer outra coisa que não seja o estrito teor das suas manifestações jurídicas me parece equivocado. Entretanto, eles estão fazendo o papel deles, mesmo porque já estão trabalhando no desespero. Procurador, uma outra questão sobre o que o Ministério Público pode fazer diante de tudo isso, porque é um vazamento de informações. Nós tivemos no caso do WikiLeaks uma grande repercussão, não só uma repercussão nos Estados Unidos, mas também uma repercussão mundial. O Ministério Público pode tomar qual providência? Porque muitas pessoas tiveram os seus celulares, os computadores hackeados, e essa é uma questão que pode acontecer por causa do mundo digital que nós vivemos. Mas o que o Ministério Público pode fazer contra isso? Nós vivemos num mundo em que a troca de informações e a segurança da internet é uma crença que não se prova verdadeira. Entretanto, as pessoas devem se comunicar, e cada vez está mais difícil fazer isso com um nível de sigilo que muitas vezes é necessário. Órgãos de governo deveriam ter
sistemas de comunicação mais efetivos, mais eficazes em termos de segurança. Infelizmente, valem de apps livremente desenvolvidos na internet. De qualquer maneira, nós temos que trabalhar com o combate ao crime organizado. O crime organizado no Brasil está ficando de tal maneira audacioso que hoje ele ataca autoridades, como, por exemplo, mata funcionários públicos de presídios, hackeia telefones do próprio ministro da Justiça, e isso não pode ficar impune. Mas o senhor acredita que esse hackeamento aos celulares de procuradores e até mesmo do ex-juiz federal e hoje ministro da Justiça, Sérgio Moro, tenha sido cometido por uma organização criminosa, por integrantes de organizações criminosas? Veja bem, o conceito de organização criminosa vai além do PCC ou o Comando Vermelho. Ela inclui também, e isso está nos processos, organizações criminosas que existiam dentro dos próprios partidos políticos. A organização criminosa vai muito além do que nós queremos ver de criminalidade violenta. Procurador, uma outra questão: muitos dos envolvidos ou dos advogados que defendem denunciados envolvidos na Lava Jato dizem que é uma aproximação muito grande entre o coordenador da Força Tarefa da Lava Jato e o então juiz de Curitiba, o hoje ministro Sérgio Moro. O senhor que teve uma longa jornada dentro da própria Lava Jato, como que era a relação com o então juiz Sérgio Moro? Era uma relação muito próxima? Vocês trocavam mensagens? É normal que haja essa troca de mensagens? Veja bem, isso aí me parece um daqueles equívocos de quem não tem a prática jurídica. Qualquer uma das partes envolvidas, seja a própria defesa, sejam os delegados, sejam os procuradores, conversa com o juiz pessoalmente ou, eventualmente, hoje na modernidade, manda informações. Normalmente, essas questões são sobre o desenvolvimento regular do procedimento. Mesmo porque nós éramos 13 procuradores, uma centena de funcionários públicos envolvidos na investigação e ele o único juiz. Então, muitas vezes nós precisávamos saber, por exemplo, se ele tinha condição de procedimento, se ele tinha espaço na agenda para mais um caso, para mais uma operação. Essas conversas são normais, assim como a defesa vai conversar com ministros do Supremo sobre habeas corpus e outras medidas do seu interesse. Só quem não tem prática jurídica é que pode achar que não há conversas no gabinete, ou por mensagem, ou por telefone, entre as partes do juiz. Então, na sua avaliação, procurador, o senhor acha que, na sua avaliação, essas mensagens não foram, por exemplo, como o próprio Intercept falou, que o ex-juiz federal Sérgio Moro havia adiantado uma decisão ou cometido alguma ilegalidade nesse sentido? Veja bem, eu não conheço e não tenho condição de ter, não sei se eles divulgaram a íntegra das mensagens, tudo fora de contexto e picado e sem informações complementares, é muito difícil de você emitir qualquer opinião. O que eu conheço do Ministério Moro é sua dedicação ao trabalho e sua seriedade. Eu não creio que haja muito além disso. Eu trabalhei com ele 20 anos e não tenho dúvida da sua correção e honestidade. Procurador, uma última pergunta da minha parte. Até uma curiosidade, porque aqui na Jovem Pan nós sempre falamos com os integrantes da Força Tarefa da Lava Jato, até mesmo pedindo entrevistas para vocês. Por que vocês têm mais o hábito, ou o senhor, como já foi integrante da Lava Jato, tinha mais o hábito de usar o Telegram e não o WhatsApp? É só uma curiosidade. Essa foi uma determinação comum dentro do Ministério Público de troca de informações. Precisava-se definir um sistema e dentro do Ministério Público, informalmente, mesmo porque nós sequer desenvolvemos um sistema próprio, foi definido que se usaria o Telegram. Agora, não creio que haja tamanha significativa diferença entre os sistemas. Os hackers hoje estão audaciosos e nenhum sistema é efetivamente seguro. Nicole. Eu vou agradecer aqui, Tiago, obrigada pela sua participação nessa entrevista e, procurador, muito obrigada também por ter nos atendido nessa manhã de segunda-feira. Obrigado, até mais.